Darcy, eu volto aqui aos estúdios com o vereador Daniel Tarasconi e quero saber de você, vereador. Muito se fala na palavra crise, né? Até que ponto o vereador enxerga que realmente existe uma crise? Nós sabemos que aí vários fatores estão prejudicando a inflação. Isso tudo são dados aí, a gente sabe que não é só o país que está enfrentando essa grave crise, a Grécia há muito tempo está enfrentando essa crise, mas o que? Nós temos que nos controlarmos. Diz que o ano que vem a crise ainda pode ser ainda pior, né? A gente sabe o dólar está muito alto também, então a gente precisa fazer um trabalho consciente de controlar os gastos. A gente tem aquele projeto também de educação financeira nas escolas, que já vem de outros municípios, que eu acho que pode ajudar e muito a nossa população, os jovens, já ensinar dentro de casa a saber como gastar o seu dinheiro, né? Essa crise vai se agravar. A gente sabe aí que houve vários fatores, né? O descrédito em relação à confiabilidade do país, em relação aos problemas que deu Petrobras, a Operação Lava Jato, né? Isso tudo acaba com que os investimentos no país, os bancos internacionais, investimentos internacionais acabem se desestimulando e não apostando no país. Então isso acaba agravando e muito a nossa economia. Você tem um balanço de como é que está a situação financeira aqui de Cachoeira do Sul, da prefeitura? A gente sabe que a prefeitura também está passando por uma crise, tanto é que o prefeito fez cortes em horas extras, né? Economia, tem aí um projeto que a Câmara recebeu sobre o turno único para conter gastos do município, do Poder Executivo, mas esse projeto está na pauta da Câmara. Então, ele está dentro do rito da casa, né, seguindo todos os trâmites das comissões, para entrar em projeto, para entrar para votação. Se quisesse uma urgência nesse projeto, o prefeito poderia encaminhar pelo líder de governo para que esse projeto fosse votado com urgência, colhendo a assinatura dos líderes de bancada. Então, quero deixar bem claro que esse projeto está na casa para conter gastos, mas ele está no rito da Câmara de Vereadores. Ele tem que seguir todo o trâmite da casa. Se for pedir regime de urgência, ele é votado no mesmo dia. Uma questão que assombrou muita gente nesses últimos dias aqui em Cachoeira do Sul é a questão da pessoa que tem algum débito com a prefeitura ser protestada. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, sinceramente, eu não vejo isso como uma boa ação, né? Eu acho que tem que ter um consenso com a comunidade. A gente sabe que existem pessoas pobres, pessoas que têm um grande esforço para poder manter seu ordenado, seu salário. Claro que isso tira o mérito daquele que paga em dia, que tem condições e paga em dia. Mas a gente sabe que existem pessoas carentes, que às vezes a coisa mais importante que ela tem, o que ela existe de mais importante é o nome dela. Então ela pode acontecer de o fato de ela não ter mais crédito no comércio por estar com o nome sujo, e estar no Serasa ou no SPC. Então a gente tem que ter um cuidado especial, conversar com essas pessoas, chamar, inventar não é a palavra correta, mas criar métodos que facilitem o pagamento para essa pessoa e não simplesmente usar dessa força para cobrar do cidadão. Uma última pergunta, vereador, para a gente terminar. Nesta semana passada, em meio a uma crise enorme, parcelamento de pagamentos dos funcionários do governo do estado, o governador José Ivo Sartori acabou nomeando 125 CCs, ou seja, cargos comissionados. A pergunta que eu lhe faço: a gente sabe que nem tanto isso cabe a quem legisla, né? Cabe mais a quem é o ordenador de despesa e que tem a administração por completo, ou seja, o executivo. Essas contratações que são feitas, o fato de serem feitas, na maioria das vezes, politicamente, ou seja, pessoas que têm a capacidade de angariar votos ou liderar grupos políticos, ao invés de tratar os assuntos tecnicamente, o senhor acha que isso aí tem prejudicado a administração pública de uma forma geral? Não, sim, tem prejudicado, mas por conhecer o governador e saber o trabalho que o governador já efetuou em Caxias do Sul, ele é um homem muito sério. A gente sabe que a seriedade que ele administra e a responsabilidade com que ele administra a coisa pública. A gente conviveu aí com ele e sabe como ele é. Ele é muito rigoroso nesse critério. Nós pegarmos um exemplo do governo passado, os CCs eram o triplo de CCs no governo estadual.
ele conseguiu reduzir uma minoridade imensa. Então, isso que faz a diferença, né? A gente sabe que precisa de pessoas técnicas. E ele, inclusive, poucas pessoas que fizeram campanha têm tido essa oportunidade de trabalhar. Se nós puxarmos aí em Cachoeira do Sul, são pessoas praticamente técnicas em quase todas as áreas. Alguns locais que não, por devido a serem pessoas ligadas a partidos que foram partidos que fizeram uma aliança com o governador, né, que seguiram o PMDB junto na campanha, que tiveram oportunidade. Mas são fatos isolados, a gente pode ver, e com certeza ele está tentando fazer saudável, ser saudável a nossa economia estadual. Ele quer um projeto para o governo do estado que ele disse e frisou muito bem, não interessa o preço político que eu tenho que pagar, mas eu sei que eu quero tentar daqui para frente melhorar as condições econômicas e a credibilidade do nosso estado. Esse é o vereador Daniel Tarasconi, que esteve conosco aqui no NT Sul. Darcy, eu volto com você.